Olá, gente, boa noite. Quero saudar a todos. Vamos dar início à nossa live sobre ludoterapia. E vamos começar um pouquinho falando dos benefícios da ludoterapia, né? Quando a gente vai entrar no universo infantil, a gente precisa entender que a criança ela tem uma linguagem natural. E essa linguagem natural é o brincar. O brincar para a criança é a mesma coisa que para a gente significa fala. Né? Lacan dizia que o ser humano ele se cura através da fala. Né? Aí vem Melanie Klein e a Hermine, que foi quem fundou a ludoterapia, e fala que a linguagem da criança pode ser expressada pelo brincar. Então, quais seriam esses benefícios? A criança entrar em contato através da brincadeira e o terapeuta se aproximar dela e entender o que se passa no inconsciente dela. Ou seja, de um modo natural, lúdico, tranquilo, o terapeuta ou qualquer pessoa que faça o uso da ludoterapia vai ter mais acesso a essas informações. Informações que não seriam fáceis para a criança falar exatamente do que sente, porque muitas vezes nem a própria criança entende o que está acontecendo com ela, ou seja, sentimentos e emoções. Então, o que acontece? Através da técnica do brincar ou jogos, né, a criança vai deixando que o universo que ela tanto guarda ali, sem entender, seja explorado. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu estou aqui passando esse conteúdo adiante. Eu já lecionei para crianças, então naquela época eu pensava, nossa, como é difícil ensinar para crianças, né? Eu vim de um curso técnico de administração e contabilidade, eu não fiz pedagógico, então eu era professora infantil, mas eu tinha dificuldade em acessar esse universo da criança para entender melhor e para trazer a criança também para o contexto que eu gostaria que ela viesse. Então eu fui fazer também psicologia anos depois, e na psicologia eu já me identifiquei com esse público infantil. E aí eu comecei a procurar ferramentas, cursos na área da criança, da psicologia clínica infantil. E aí foi quando eu entrei no curso de ludoterapia. Eu sou técnica em ludoterapia e depois também fiz a graduação, pós-graduação em ludoterapia. Então, a decisão de entender melhor esse contexto, esse universo infantil, se deu justamente por perceber que existem muitas falhas quando a gente vai tratar a criança ou entender o universo da criança sem falar a linguagem da criança. Imagine só, você chega em um determinado país e você não fala a língua daquele país e você simplesmente chega falando português e a outra pessoa não entende o português e você não entende o inglês, ou seja lá qual outra língua. Então, essa comunicação não vai ser uma comunicação eficaz, porque as duas partes não estão conseguindo se entender. Então, quando eu comecei a estudar a ludoterapia, as ferramentas, e eu comecei a entender o que significava a importância do lúdico nesse universo infantil, eu entendi que eu ganharia muito mais, que eu cresceria muito mais enquanto terapeuta, né, e enquanto estudiosa do comportamento infantil. E na prática clínica, né, eu atuo hoje como psicóloga clínica, eu tive muitos ganhos, ou seja, a criança já vem desconfiada, nem toda criança vem com tranquilidade, e ela encontra ali aquele ambiente favorável, um ambiente seguro, um ambiente cheio de acolhimento, e ela encontra aquela linguagem que é natural dela, que é o brincar. Muitas pessoas podem pensar que uma brincadeira, um jogo, pode ser apenas uma coisa simples, mas não é. Se ela for direcionada e planejada para um atendimento terapêutico, o olhar que você vai ter com as ferramentas que você vai usar é outro. Então, o que acontece? Eu dei aula em um curso de pedagogia, né, e fui questionada sobre algumas pedagogas sobre esse universo infantil e como ajudaria na questão da pedagogia também, dos professores e educadores.
Na realidade, eu não só estou falando aqui para psicólogos, ou para estudantes de psicologia, ou para pedagogos. Eu estou falando para um público que tenha interesse em entender o universo infantil e como ele funciona. Então, eu fiz esse curso técnico, ainda era estudante de psicologia, e depois do curso técnico, eu entrei na pós-graduação também ainda sem concluir a psicologia, eu acho que eu estava no 8º período quando eu comecei, e os resultados que eu tive, inclusive no meu estágio, porque na faculdade eu tive 2 estágios, eu fiz o estágio em psicologia escolar e fiz em psicologia organizacional. Eram 2 áreas totalmente diferentes, um contexto de um público diferente, mas eu me identifiquei mais com esse universo infantil. E para mim era um desafio muito grande entender, porque a criança tinha alguns sentimentos de tristeza, de raiva, de medo, mas ela não conseguia expressar. E a minha inquietação se deu a partir desse momento, de querer entender o universo infantil, mas não falar a linguagem que a criança está acostumada a falar, que seja brincadeira. Então, quando eu comecei a aplicar a ludoterapia com essas crianças, eu passei a entender e a ver que os resultados tinham sido bem maiores do que eu esperava. Ou seja, a criança falava dos sentimentos com mais naturalidade, a criança passou a ter mais confiança também em mim enquanto terapeuta, a criança se sentiu mais acolhida, né? Porque, na realidade, se no encontro com o terapeuta, o adulto, ele precisa ter esse rapport e precisa ter essa empatia para que tenha essa troca de confiança mútua, a criança também é do mesmo jeito, seja em qualquer contexto. Inclusive, os pais, né, que eu não sei se aqui tem pais, enfim, educadores, até para entrar nesse universo com seus filhos, também é importante que você entenda o quanto no desenvolvimento dele infantil a ludoterapia pode auxiliar. Então, o que acontece? Quando eu passei a ver os resultados que tinha dentro desse contexto, com as crianças que eu atendia, eu tive muito mais vontade de entender esse universo, tive muito mais vontade de me qualificar. E esses resultados vieram cada vez mais pertinentes, inclusive com crianças que têm alguma deficiência, né? Crianças que sofreram abuso sexual, crianças que estão vivendo situações com pais separados em casa, né? Hoje em dia a gente vê que algumas separações ela vai para a questão da alienação parental, que é quando um coloca o outro contra um cônjuge coloca o outro. E na questão, quando você pega uma criança dessa e você faz um simples desenho, tipo, desenhe sua família, você já consegue identificar o quanto essa família está sendo disfuncional. Ou seja, a criança está ali sem intenção nenhuma de passar o que está acontecendo em casa e aquele desenho ali mostra como a criança está infeliz no seu ambiente doméstico. E aí eu entendi que, diante de todos esses resultados, de toda essa maravilha, eu poderia passar adiante esse conhecimento. Por quê? Porque nós somos multiplicadores de coisas boas. Não adianta a gente ter um conhecimento e deter esse conhecimento, porque a gente só aprende quando a gente ensina. A gente só consegue ser multiplicador quando a gente consegue mais pessoas também. Já imaginou você chegar para uma criança e ensinar ela de forma lúdica, por exemplo, o que é uma carícia e o que é um carinho? Quantas crianças seriam protegidas do abuso sexual, por exemplo, do abuso infantil, né? Quantas crianças iriam ter sua autoestima melhorada, porque o lúdico também influencia na questão da autoestima. Quando você quer algum resultado de alguma criança, se você usar a linguagem dela de forma assertiva, você vai entender porque essa criança está desenvolvendo, por exemplo, uma agressividade, porque essa criança está se sentindo insegura, porque essa criança está apresentando medo. Por exemplo, agora, quando iniciou a pandemia, logo eu atendi uma criança e ela estava apresentando síndrome do pânico e todo o tratamento com a criança foi baseado na ludoterapia, para ela entender o medo, para ela entender por que aquilo estava tendo peso, entendeu? E por que ela poderia melhorar
e se autofortalecer usando uma coisa tão simples que era a ludoterapia, simples entre aspas, porque a técnica em si é enriquecedora, ela tem benefícios altíssimos. Então, vamos lá. Então, diante disso, eu senti a necessidade de passar adiante esse conhecimento, porque se tem pessoas mais preparadas para lidar com crianças, consequentemente, nós teremos crianças mais felizes. Nós teremos crianças que poderão confiar mais nos adultos. Nós teremos crianças que terão o direito de brincar, porque o direito de brincar, ela é inerente a toda criança e não só é um jogo específico, né? Não só é uma questão de ter um brinquedo caro, não. A ludoterapia, ela pode ser feita de várias formas, não somente usando recursos caros. Você pode usar argila, você pode usar aquelas bonequinhas de pano, você pode usar jogos que são, inclusive, esses jogos que se usa também para cognição, né? Para aperfeiçoar e fazer com que a criança aprenda a questão da cognição. É muito importante também. Então, o que acontece? Quando a gente aprende essa ferramenta, quando a gente usa ela de forma correta, é como se abrisse um leque de possibilidades, tanto no atendimento como no seu relacionamento com a criança de forma natural. Então, vamos lá. Então, o que é ludoterapia? A ludoterapia é uma técnica psicoterápica da psicologia que busca usar de forma lúdica para entrar no consciente infantil. Ou seja, Melanie Klein, que também foi uma das precursoras aí da ludoterapia, ela usava a brincadeira como forma de obter informações a nível inconsciente dessas crianças. Ou seja, ela descobriu ao longo de todo o trabalho dela que era possível acessar o inconsciente infantil usando a ludoterapia. Então, o brincar, ele é uma ferramenta que possibilita à criança a autoexpressão, ele possibilita à criança, por meio da brincadeira, ter a oportunidade de falar de sentimentos que ela naturalmente não conseguiria falar. Por quê? Porque se você pega a criança, que a ludoterapia geralmente é indicada para crianças de 3 a 12 anos. Se você pega uma criança de 3 anos, essa criança naturalmente, ela não vai conseguir expressar alguns sentimentos. Não estou falando dos sentimentos básicos ou emoções básicas, de dizer porque está com raiva ou uma tristeza. Eu estou falando de um universo que a criança pode não ter conhecimento para verbalizar. Então, você conhecendo a ludoterapia, você consegue acessar esse universo com mais facilidade. Então, o que acontece? Outro dia eu atendi uma criança que ela estava com síndrome do pânico, né? E ela estava desenvolvendo alguns sintomas e a mãe, achando que ela estava em um quadro depressivo, procurou a psicoterapia e procurou o psiquiatra. E o psiquiatra começou a usar a farmacologia, que é a sua base, né? Em alguns casos não está incorreto, não, porque é importante, não sou contra a farmacologia, não, mas eu achei interessante porque esse psiquiatra falou para a mãe também procurar um psicólogo, né? E ela procurou o psicólogo, não fui eu em primeira mão, ela procurou um psicólogo, e esse psicólogo não teve muito sucesso em adentrar esse universo da criança, porque ele falou que a criança não conseguia falar, mesmo tomando a medicação, ela ainda estava chorando muito, e não queria ir para as sessões de terapia. E quando a mãe falou comigo, ela disse: Irinha, como é que vai ser? Porque ele não fica no consultório. E eu falei: não, traga e deixe comigo e eu vou conseguir fazer com que essa criança permaneça na sala de atendimento. Ou seja, quando a criança entra no lúdico, quando a criança entende que ali não só é uma terapia chata, que vai ser perguntas, né? A criança dizia para mim assim: eu estou bem, eu não tenho nada, mas eu não quero sair de casa porque eu tenho medo. E simplesmente ela paralisava ali no medo e ela não conseguia dizer por que ela sentia medo. Ora, às vezes um adulto não sabe expressar seus sentimentos.
Quantos adultos eu já atendi que dizem assim: eu tenho medo, mas eu não sei a origem. Eu tenho fobia, mas eu não sei a origem. Eu tenho desconfiança, mas eu não sei a origem. Você imagine uma criança lidar com uma questão tão difícil como é a síndrome do pânico e seus sintomas e não poder verbalizar. E aí eu usei uma técnica do brincar, nós fomos fazer alguns jogos e nesses jogos ficou muito claro que ela estava passando por um processo absurdo de medo. Ou seja, no ambiente familiar, ela tinha certeza que ali ela estava segura. E quando a mãe falava de qualquer outra coisa, inclusive até ir para a casa da avó, que são vizinhos, ela já se trancava, né? Então, não houve um período, não está havendo um período mais crítico, onde eu usei mais a ludoterapia, como eu estou usando nesses 2 anos, praticamente de pandemia, porque aumentou o índice de ansiedade, aumentou o índice de síndrome do pânico, aumentou o nível de depressão, o índice de depressão, e com isso, nós que queremos, né, trabalhar com o universo infantil, devemos conhecer as ferramentas adequadas para que esse universo seja explorado. Em outro momento, eu atendi um garoto que ele também estava com síndrome do pânico, né? Uma mania de limpeza que o pai achou que era toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, e simplesmente, em uma brincadeira, ele demonstrou que não tinha toque nenhum, porque eu usei alimentos, né? Foi uma forma lúdica, mas usando alimentos, e ficou muito claro que a questão dele era uma questão inconsciente de medo, que não tinha nada a ver com limpeza. Porque o pai alegou que, quando sentava à mesa, ele tinha que passar muito álcool gel, que até os talheres ele ficava passando álcool gel, só que a família desconfiou que ele estava lavando as mãos direto, e a família desconfiou que podia se tratar de um transtorno obsessivo compulsivo, e que não era, porque na hora que eu usei os alimentos, que nós misturamos os alimentos, que tinham alimentos tipo manga, tinha alimentos gordurosos, ele não conseguiria fazer essa técnica se ele tivesse o toque. Então, ficou claro naquele momento que se tratava realmente de um medo que ele não sabia dizer a origem, um medo que ele não sabia como fazer, porque entender um caminho não é percorrer esse caminho. Entender uma determinada coisa não é viver aquela coisa. Então, a criança poderia entender: eu tenho medo, mas eu não sei explicar para você como é o meu medo. Então, usando a técnica da ludoterapia, você vai entrando nesse universo e, de repente, você consegue acessar partes que você diz: nossa, eu não tinha conhecimento disso. Então, o que acontece? A ludoterapia, hoje em dia, muitas pessoas, inclusive na área da pedagogia, né? Eu dando uma formação outro dia para professores, eles nem sabiam que existia a ludoterapia. E olha que a ludoterapia não é uma coisa recente, não. A ludoterapia aconteceu em 1921. Então, já era um universo para ser explorado há muito tempo, inclusive pelos educadores. Se já imaginou que crescimento teria se todo professor que se propõe a ser professor na área infantil tivesse acesso a esse material, tivesse acesso a esse conhecimento e soubesse usar essas ferramentas, entendeu? Já imaginou na prática da psicologia criminal, se além do perito, se o perito, além de tudo, também fosse um ludoterapeuta, se ele conseguisse acessar, né, o universo infantil, a dor do abuso, a dor né, daquele sofrimento infantil, através de forma que não deixasse a criança constrangida, porque qual é a preocupação dentro da fala de um adulto com a criança? É que essa criança não passe por sofrimento, mais sofrimento do que ela já está passando. Então, apesar de tudo, quando você trata o sofrimento de uma forma mais leve, você consegue os resultados também de uma forma mais leve. Então, o que acontece? Eu comecei a entender que todas as vezes que uma criança chegava para mim,
eu poderia adentrar o universo dela sem que essa criança se sentisse invadida. Porque muitas crianças, quando ela tem um pouquinho da noção e ela já sabe falar, se você usa determinadas palavras, você pode fechar ali uma porta de diálogo com ela. E o brincar é uma ferramenta que você nunca vai poder fechar a porta. Por quê? Porque é uma ferramenta que dá prazer, né? A criança, quando ela está no universo dela natural, quando ela está na linguagem dela natural, a tendência é ela se abrir e possibilitar ao outro um entendimento maior do que está acontecendo no seu interior. Porque a fala, você entende a nível cognitivo externo. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês são adultos. Mas a criança, dificilmente, principalmente 3 anos, essa linguagem dela falada, você não vai ter tanto sucesso. Então, por que fazer ludoterapia? Por que conhecer a ludoterapia? Porque todos nós, para chegar à idade adulta, passamos pela infância. A infância é aquela fase que todas as pessoas deveriam ter o prazer de passar por ela. Quantas crianças nós vemos que hoje sofrem a exploração do trabalho, a exploração da questão de ter que ajudar em casa, e essas crianças são podadas de passar por essa fase tão importante que é o crescimento infantil através da brincadeira, né? Quantas crianças a nível interior, por exemplo, crianças que moram no interior, elas têm uma facilidade de percorrer esse caminho com mais proveitoso do que uma criança da cidade grande. Por exemplo, no interior você pega uma lata, você faz um brinquedo, você brinca de bola, você brinca de pular corda, você brinca de avião, que é aquela amarelinha, e eu atendo crianças do interior e atendo da capital. A capital já é mais fechada. Então, você observa que a infância ela é uma época onde tem que deixar explorar. Por quê? Quando a criança está diante de um ludoterapeuta, naquele momento ali, não existe regra, entre parênteses, não existe controle. Você deixa a criança se expressar através do lúdico e ela vai criando confiança e, de repente, está ali na sua frente um leque de possibilidades para você entender e tratar essa criança da maneira mais assertiva possível. Então, diante de todos esses resultados, nós chegamos à conclusão que é muito importante que as pessoas que queiram trabalhar com criança também sejam capazes de entender o que significa a ludoterapia. E ela nada mais é do que uma terapia voltada para crianças, para entender, a explorar esse universo infantil. Você, usando a ludoterapia, você pode trabalhar medos, ansiedades, traumas, você pode trabalhar inseguranças, você pode trabalhar a questão da autoestima também, que hoje em dia, principalmente crianças que têm, eu atendi 2 irmãs, né? Uma tem 10 anos e a outra tem 12. E a mais velha realmente é uma menina que tem uma beleza diferente da mais nova. E a mais nova se sentiu feia, inclusive falou que quando crescesse queria ter uma profissão muito boa, porque ela não sabia se as pessoas iam gostar dela. Ou seja, ali naquele momento eu percebi claramente que ela estava com a sua autoestima abalada. E aí, quando nós fizemos o desenho da família, que é outra questão também muito comum, ela desenhou a mãe muito grande, o pai não tão grande, e as irmãs todas sem braço, sem bracinho no desenho. E aí, esse desenho que uma pessoa pode pegar naturalmente e não entender aquele contexto, né? Para mim, que conheço a ferramenta, ficou claro que essa criança, o seu significante é a mãe, né? Ela fez a mãe muito maior que o pai, talvez essa mãe também possa manter a casa, ela sinta mais admiração por essa mãe, e que aí estejam trocados os papéis. A mãe seja o mantenedor da casa e o pai faça outras tarefas que na cabecinha da criança
seria da mãe, tipo assim, né? E a questão também dos bracinhos, que não colocou os bracinhos. Então, assim, é muito importante que a gente saiba ler o que está dito sem precisar falar. Ou seja, o desenho é isso. É você olhar para o desenho e você não precisar que a criança fale. Você ter habilidade suficiente para você entender e interpretar esse desenho. Geralmente, quando eu dou supervisão para psicólogos, né, elas trazem as queixas dos pacientes para que eu auxilie, para que eu entenda, para que eu ajude. E eu percebo que quando se trata de psicologia infantil, alguns não entendem o que foi que a criança quis mostrar através daquela brincadeira, né? Tipo uma agressividade, criança que morde, criança que arenga, criança que briga muito com o irmãozinho em casa, criança que está sempre competindo, criança que os pais não podem dizer não. Até a questão de limite, hoje em dia, usando a ludoterapia, você pode mostrar através do brincar, quando, por exemplo, uma criança pode perder, né? Eu atendi também uma criança que ela veio com a queixa que ela não deixava os coleguinhas brincarem com o brinquedo na escola. E você imagine, ela pegou aquele brinquedinho, o brinquedinho dela, e ela simplesmente não dava para os coleguinhas brincarem. E eu usei o lúdico, né? Trocando um brinquedo com ela, onde ela cuidou do meu brinquedo e eu cuidei do brinquedo dela, e ela passou naquele ambiente escolar a partilhar os brinquedinhos dela com os outros coleguinhas. Ela entendeu que ela partilhando aquilo ali, ela não iria ficar sem o brinquedo, ou que alguém ia pegar o brinquedo e ia quebrar. E isso são regras que a gente vai conversando no processo terapêutico, no atendimento, ou até a nível de conhecimento, e a criança vai entendendo que ela pode confiar no outro. No outro, eu digo a outra criança. Outra questão também, que é muito pertinente trabalhar, é a questão da agressividade. Crianças que, no decorrer da vida doméstica, elas não tiveram acesso a limite. Então, essas crianças, elas reproduzem uma agressividade que, usando o lúdico também, você pode fazer com que ela perceba, né, entenda suas próprias emoções, porque qual é o papel aí de quem está cuidando da criança? É que a criança entenda suas emoções, entenda por que está desenvolvendo essa agressividade e, mais importante do que entender, é você oferecer à criança meios para que ela consiga ter um comportamento assertivo. Ou seja, dentro daquele contexto e do desenvolvimento dela, ela entenda que ela pode tratar aquele determinado assunto dela de uma forma que não seja usando a agressividade. Então, assim, são vários ganhos que se tem com a ludoterapia, né? Inclusive, algumas sessões podem até trazer os pais também, ou dentro de um atendimento, né? Dentro da escola, quando há algum problema com família, você traz os pais, você faz uma sessão ali, você faz um atendimento, onde esses pais vão começar a entender como será possível ajudar o seu filho. Porque, na realidade, muitos pais querem ajudar os seus filhos, mas não sabem como. Muitas vezes, numa determinada escola, os professores, educadores, diretores querem ajudar, até o psicólogo escolar, mas não sabe como, né? Por quê? Porque não tem conhecimento da ferramenta que é tão interessante e que está aí acessível para todos nós, né? Basta estudar, basta se qualificar, né? Nós temos muito material disponível, mas acontece que a ludoterapia é uma coisa que tem que ser trabalhada muito na prática. A gente entende a teoria, mas a gente tem que ir para a prática para entender e colocar a ferramenta em evidência para que você consiga os resultados que você deseja. Qualquer pessoa pode ser um ludoterapeuta. Na realidade, nosso objetivo aqui não é formar ludoterapeutas para que este saia desse treinamento já aplicando e formando, não. Existem treinamentos, existem cursos, existem especializações. Nosso objetivo aqui nesse momento
é trazer para quem está nos assistindo a importância do brincar e o que é que está por trás de tudo isso. Não só é o brincar, é que as pessoas entendam que através desse brincar existe uma ferramenta poderosa que ela vai poder acessar o universo infantil, o inconsciente infantil, e com isso vai ter os ganhos que ela deseja. É possível usar a ludoterapia com crianças com deficiência, como eu falei, é muito possível, porque eu já usei com autistas e foi assim, tive ganhos enormes, com síndrome de Down, inclusive com crianças que têm TDAH. Através da brincadeira, eu conseguia fazer com que a criança ela entendesse a importância de se concentrar, porque naquela determinada brincadeira, a criança estava ali presente, tão presente quanto eu, e que a mãe falou, nossa, mas ela é tão dispersa, né? Ela fica de uma maneira tão abstrata em casa, ela não consegue se concentrar em uma tarefa. E existem brincadeiras específicas para crianças que têm problema com hiperatividade, com baixo nível de concentração, de atenção, que você prende aquele pequeno ali naquela brincadeira. Por quê? Porque você conseguiu fazer o rapport e conseguiu fazer a interação e conseguiu entrar nesse universo e a criança se sentiu segura. Então, ali você estabeleceu um vínculo com essa criança. E um vínculo que você conseguiu de forma lúdica, de forma não invasiva e que possibilitou ao outro essa questão da confiança e dessa empatia. Então, é muito importante esse conhecimento e é muito importante também os educadores, de uma forma geral, conhecerem essa ferramenta, aplicarem essa ferramenta e entender também que é possível chegar no universo infantil sem que seja invasivo ou que traga algum mal para essa criança. Se você vai falar com a criança que ela sofreu qualquer tipo de abuso, essa criança ela já está comprometida emocionalmente. Você já não vai pegar uma criança que está saudável emocionalmente. Por quê? Porque geralmente essa criança conseguiram atingir ela naquela coisa mais sagrada que é a criança, que é no seu direito de ser criança. Então, nós temos a base do ser humano, que é a identidade, capacidade e merecimento. Então, se há o abuso, essa criança já sofreu danos na identidade. Consequentemente, a fase também da capacidade vai estar prejudicada e, consequentemente, essa criança também vai ter problema na crença de merecimento. Então, veja qualquer fato que acontece na vida da criança que proporcione sofrimento, a criança vai ser prejudicada severamente. E muitos pais também ainda acham que pode entrar nesse universo da criança através do autoritarismo, através do bater. Então, eu sempre digo que a gente pode fazer essa troca, né? O bater pelo brincar, o autoritarismo pelo amor, o autoritarismo por entender que o seu filho, o seu sobrinho ou qualquer pessoa pode ter a sua ajuda, sem que para isso você precise quebrar regras ou fazer com que ele fale de uma coisa que para ele é sofrimento. Tipo, falar qualquer tipo de abuso para a criança não é interessante. Falar qualquer tipo de sofrimento não é interessante. Por quê? Porque há uma dor. E quando a gente fala em expressar dor, a gente tem que entender que há uma demanda de energia. É muito mais fácil você falar de uma dor vivenciando o que você passou, ou é muito mais fácil você vivenciar uma dor de uma forma lúdica? Aquela dor deixou de existir? Não. Mas você está tendo a habilidade de fazer com que essa dor seja falada ou expressada de forma menos dolorosa para a criança. Então, é muito importante que a gente entenda e consiga fazer com que o adulto que deseja trabalhar com crianças compreenda esse universo para que a criança que venha seja respeitada, seja acolhida
na sua dor, no seu sofrimento. É muito importante. E aí, eu gostaria de abrir um pouquinho para perguntas. Eu já falei um pouquinho, queria saber se alguém tem alguma dúvida para a gente abrir aí as perguntas e trocando essa ideia. Se vocês quiserem digitar. Inclusive, Piaget era outro defensor também da questão do lúdico no processo, né, de crescimento da criança, porque ele acreditava também que o brincar era muito importante no desenvolvimento infantil, para que a criança crescesse de forma saudável e conseguisse expressar seus sentimentos, suas emoções de uma forma mais adequada, mais saudável e mais feliz. Nós temos esses educadores aí que defendiam muito a importância do brincar no desenvolvimento infantil. Qualquer pessoa pode aprender ludoterapia? Sim, qualquer pessoa pode aprender ludoterapia, porque ela é uma técnica acessível a todas as pessoas que desejam entender melhor o contexto infantil. O que nós não podemos aqui afirmar é se qualquer pessoa pode ser formadora de ludoterapia, porque aí requer uma carga horária de treinamento maior, requer uma capacidade de entender melhor o contexto da ludoterapia, porque aí ela vai passar a treinar formadores. Né? Eu fiz 1 ano do curso técnico em ludoterapia e na pós-graduação foram mais de 400 horas. Então, assim, eu sou apta a formar treinadores, eu sou apta a formar formadores. Agora, nesse momento aqui, não é o objetivo. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem sair amanhã fazendo uma análise de abuso sexual, por exemplo? Não, não pode, porque essa pessoa não está apta em termos de conhecimento, carga horária e prática. Agora, aprender ludoterapia é um universo aberto a qualquer pessoa que deseje estudar, se qualificar e entender melhor esse universo infantil. Então, nesse segmento, qualquer pessoa pode aprender, sim, sobre ludoterapia. Qualquer pessoa pode ser psicólogo, qualquer pessoa pode ser psicólogo, desde que passe 5 anos nos bancos acadêmicos. Qualquer pessoa pode advogar? Pode, desde que faça a faculdade, né, a Universidade de Direito, e depois tire sua OAB. Então, para tudo existem critérios, agora para aprender não existe. Qualquer pessoa é livre, qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento, sim. Com seu curso, eu vou aprender a analisar o comportamento do meu filho. Posso reverter esse comportamento agressivo? Sim, com certeza. A partir do momento que você entender porque o seu filho está tendo esse comportamento agressivo, consequentemente, também você vai ter ferramenta suficiente para tirar ele desse comportamento agressivo. Eu atendi uma criança certa vez que a mãe colocou na arte marcial e a criança era faixa branca e ela já batia até no faixa vermelha. Ela tinha um nível de agressividade muito grande e existia um sofrimento muito grande desses pais, porque eles eram chamados no colégio o tempo inteiro. A criança batia muito. Você tem uma ideia, essa criança não tinha nem 4 anos de idade. E aí ela me contratou e, através da brincadeira, eu entendi exatamente porque ele estava desenvolvendo aquele comportamento agressivo na escola. Então, você vai sim poder entender melhor o universo do seu filho, você vai poder sim ajudar o seu filho usando a ludoterapia e você vai poder sim fazer com que a criança tenha consciência desse comportamento agressivo e ela passe a ter um comportamento mais assertivo, ou seja, a gente passa de um comportamento agressivo para um comportamento assertivo, que é o ideal, que a criança cresça
sem comunicar agressividade. Quando a criança comunica agressividade, dentro dela, dentro dos seus sentimentos e emoções, tem alguma coisa que está fazendo com que ela ganhe com esse comportamento agressivo. Se ela está falando de forma agressiva, ou está verbalizando, ou está se comportando, é porque na cabecinha dela tem algum ganho com esse comportamento agressivo que ela aprendeu a desenvolver, porque a agressividade é uma coisa que se aprende a desenvolver. Como um comportamento também assertivo é uma coisa que se aprende treinando. Então é importante sim, e é viável sim você ajudar o seu filho com a ludoterapia. Quais tipos de problemas a ludoterapia pode tratar nas crianças? Como eu já falei, a ansiedade, a autoestima, a questão da agressividade, que alguém perguntou agora há pouco, é importante. Outra coisa que é muito presente na infância é o medo, né? Inclusive, se você observar, já existem crianças que têm problemas em depender da opinião dos outros. Geralmente, os adultos que precisam muito de aprovação foram crianças que não foram muito aceitas. Então, ela passou toda a fase da infância querendo caber no universo ou no mundo de alguém que não deu espaço para ela. Ela tentou se adequar para caber no mundo de alguém e ela simplesmente hoje é um adulto que precisa da validação dos outros. Porque enquanto criança, ela não teve isso no ambiente em casa, no ambiente escolar, porque nós somos as crenças que nós temos do ambiente doméstico, que é o primeiro contágio social, que é a família. Depois nós vamos para o contexto educacional, o contexto escolar, que já também cria-se outras crenças. Depois nós vamos para a questão da religião, que já vem outras crenças. E se você observar o ser humano, desde sua base, ele vai se enchendo de crenças, crenças que às vezes limitam o seu desenvolvimento humano, e ele, enquanto adulto, precisa da validação do outro. Ou seja, precisa que o outro diga: você pode, você não pode, você é bom, você não é. O que você está fazendo está bom, que você. Então, essa criança que não nasceu, que não cresceu de forma saudável, sendo aceita, ela desenvolve uma necessidade de ter a validação do outro, né? Gostei muito de sua fala e percebi a importância da ludoterapia e vejo o quão é importante para os educadores conhecer melhor. Como pedagoga, fiquei bastante interessada. Gleice ou Gleice, né? Então, assim, é importante porque os educadores, na realidade, são pessoas que estão ali diretamente ligadas às crianças. Eu confesso que se lá naqueles meus 20 anos que eu fui professora infantil, eu tivesse a bagagem de conhecimento que eu tenho hoje, nossa, como as crianças que eu ajudei, que eu estava ali dentro daquele contexto, tenham sido melhores beneficiadas, não é verdade? Então, assim, seria muito importante se todo educador, independente se trabalha com criança especial, se trabalha com criança, enfim, que trabalhe com o universo infantil, tivesse acesso à ludoterapia. Como seria enriquecedor e como seria de uma habilidade gigantesca entender esse contexto do universo infantil. Então, sem dúvida nenhuma, a área da educação ela teria ganhos absurdos com o uso da ludoterapia nos seus relacionamentos ali com as crianças que vocês lecionam, que vocês ajudam, que vocês têm contato no colégio, de uma forma geral. Sheila pediu para mandar um abraço para os amigos da Bahia. Ela está em Feira de Santana. Então, quem for aí amigo de Sheila e estiver em Feira de Santana, ela está mandando um abraço aí para todo mundo. Então, gente, a ludoterapia ela é uma ferramenta de um alcance inconsciente enorme. Ela é uma ferramenta de um alcance a nível de desenvolvimento humano gigantesco. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada, né? Eu não atendo nenhuma criança sem usar a ludoterapia. Então, inclusive, outro dia as pessoas dizem, mas a ludoterapia só pode ser usada com crianças? Não, a ludoterapia também pode ser usada
com adultos de uma maneira diferente, em outro contexto, mas ela também pode ser usada. Inclusive, eu já apliquei em alguns idosos que eu atendo, né? Quando um me chamou um dia para jogar dominó, e eu fiz aquela sessão ali de dominó com ele de uma forma lúdica, que foi muito interessante os resultados. Mas, geralmente, é uma psicoterapia voltada para o universo infantil. Então, a equipe daqui, a equipe do suporte, ela vai entrar em contato com esse pessoal aí da educação para explicar melhor como é que vai dar esse nosso treinamento. E qualquer dúvida também, eu sempre peço que vocês anotem para que a gente possa conseguir sanar todas elas. Eu estou aqui à disposição de vocês. Não fiquem constrangidos, qualquer pergunta pode fazer, porque às vezes alguém diz, não, eu não vou fazer essa pergunta porque é uma besteira, mas às vezes outras pessoas têm a mesma dúvida e não perguntam por qualquer problema. Então, assim, pode perguntar a dúvida que for, porque eu estou aqui à disposição de vocês para responder com o maior prazer. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai ter a segunda aula, né? Uma segunda aula que a gente vai passar as informações mais completas sobre o nosso treinamento, né? Eu estou estudando aí a possibilidade de fazer uma técnica com vocês que estiverem online, né? Por isso que eu peço, quem não entrou ainda no grupo de WhatsApp, clique no link da bio e venha para o grupo, porque a gente pode disponibilizar material lá. Então, na próxima aula, nós vamos ter um pouco da prática clínica, da prática da ludoterapia, né? Então, nós vamos... se tiver material que precisa ser usado, eu vou falar. Como é uma aula online, a gente já não tem os recursos da aula prática, né? Que no curso a gente faz muita técnica prática, né? Usando vários materiais, inclusive a argila, e na realidade no online não pode, mas eu estou estudando algo bem tranquilo, bem didático, para que a gente possa fazer algo bem, bem divertido, para que todo adulto tem que entender que ele sendo adulto, ele tem uma criança interior. E existem crianças e existem adultos que estão machucados porque não conseguiram libertar a sua criança interior, não conseguiram desenvolver a criança interior de forma assertiva, e hoje em dia é um adulto que não sabe ter bom humor, que não sabe expressar seus sentimentos. Tem adultos que têm dificuldade no falar também, porque foram crianças que não tiveram no seu desenvolvimento, por exemplo, o brincar, né? Foram crianças que não souberam expressar seus medos, seus desejos, suas inquietações. Então, é importante a gente saber que mesmo nós, agora nessa fase de vida adulta, dentro da gente tem uma criança, que às vezes você se pega, eu falo você, eu, fazendo alguma coisa e diz, nossa, e eu tenho idade para fazer mais isso? É a sua criança lá dentro que está tentando dizer, eu estou aqui, eu quero sair, eu quero viver. Então, é importante. Vai ter certificado, então, assim, gente, nós vamos sim dar certificado, né? Depois das pessoas que estiverem online, que assistirem às 2 aulas, vocês vão sim ter direito a certificado. Ana Lages pergunta, as escolas precisam urgentemente de profissionais capacitados nessa área? E, com certeza, Ana. Com certeza, Anne. As escolas necessitam, porque você não tem ideia. Eu sempre dou palestra, tanto nas escolas públicas como nas privadas, principalmente antes da pandemia. E você não tem ideia do quanto os educadores estão sofrendo por não saberem, né, identificar problemas dessas crianças e estão assim de mãos atadas. Por exemplo, às vezes eu sou chamada assim para conversar com educadores e eles dizem assim, Irinha, ela está apresentando uma tristeza, não está querendo vir para a aula. Gente, até criança, para você ter uma ideia, eu atendi outro dia pais que a filhinha não queria tomar banho. Até sobre isso, você tem uma ideia, a ludoterapia facilita esse desenvolvimento
e essa abertura para que a criança faça do momento do banho um momento de brincar. Então, veja que é enriquecedor as possibilidades que a ludoterapia pode acessar. É muito bom, eu me empolgo muito falando sobre isso. Então, nós estamos finalizando essa live agora, né? Eu espero que na próxima aula vocês tenham mais dúvidas, podem interagir mais, vai ser um prazer imenso. Eu adoro essa troca de informação, é muito interessante. Se vocês quiserem, pode deixar perguntas, que vai ser tudo anotada e vai ser tudo esclarecida também na próxima live, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter vocês aqui nesse dia lindo que eu amo, sábado. Essa importância de trocar essa ideia com vocês, falar de ludoterapia, falar de leveza, falar do conhecimento e falar de sofrimento de uma maneira muito, muito mais didática, muito mais prazerosa, né? Eu tinha uma professora que ela dizia assim, Irinha, a gente pode falar do sofrimento rindo, a gente pode falar do sofrimento de uma maneira que não desperte no outro mais sofrimento. Quando a gente vai para a prática clínica com adulto, o adulto está colocando ali para fora o seu sofrimento e ele está sofrendo, ele está passando pela mesma coisa. Quando a gente usa a ludoterapia, você pode falar do mesmo sofrimento, mas de uma forma mais leve. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês, né? Entrem no grupo do WhatsApp, a gente sempre está trocando figurinha, né? Durante essa semana a gente vai colocar um material lá para fazer a técnica na próxima aula. Eu quero dizer que foi um prazer imenso tê-los aqui. Boa noite a todos e eu espero que vocês entendam que a vida pode ser mais leve. A vida pode ser levada de uma maneira que traga mais alegria, contentamento e principalmente leveza, como eu sempre prego essa palavra, porque tudo tem sido muito pesado nesses 2 anos. Inclusive, eu entrarei também um pouquinho como a ludoterapia interfere no processo de luto, né? Nós estamos vivendo a nível não só do Brasil, mas mundial, essa questão do luto coletivo. Nós estamos vivendo um momento de luto coletivo. Até nessa questão, a ludoterapia também pode ajudar bastante.